Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ao Evangelho desta sexta, dia 18 de outubro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Unidos nesse amor de Cristo, ouçamos agora com atenção o Santo Evangelho da liturgia de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 10, versículo do 1 ao 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, em Lucas capítulo 9, versículo do 1 ao 6, encontramos o envio de 12 apóstolos. Mas estes, apesar de formarem o núcleo da jovem igreja, não foram mandados como precursores de Jesus, já que não tinham ainda identificado como Messias aqueles que os enviara. Como se pode ver no versículo 20 desse mesmo capítulo. Agora Lucas narra que Jesus envia um novo grupo, o dos 72 discípulos. Estes sim são enviados na frente de Jesus. Sua missão específica é: curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Portanto, são enviados como precursores, como preparadores da chegada do reino de Deus, que eles anunciam na pessoa de Jesus. Lucas nos apresenta 72 discípulos enviados. Este número é simbólico e indica a universalidade da missão. Todo o povo de Deus está chamado a se lançar na missão de anunciar a boa do reino. Esta missão não é uma tarefa somente do Papa, de bispos, sacerdotes e diáconos, mas sim uma obra de todos os batizados. Portanto, a missão é universal, desde a sua origem, e compreende todos. As instruções para os dois grupos de missionários são praticamente as mesmas. O texto especifica que Jesus envia 2 a 2, pois o anúncio do Evangelho não é uma tarefa pessoal, mas de uma comunidade. O fato de serem enviados pelo menos 2 também quer mostrar a credibilidade do testemunho, além do fato de encorajamento que um pode dar ao outro no caso de desânimo diante das dificuldades. Em seguida, Jesus, depois de ter falado em somente e em arado, fala agora de colheita. Esta é imensa, mas os trabalhadores disponíveis são poucos. E a situação é a mesma, ontem e hoje. É um trabalho gigantesco e nunca haverá trabalhadores suficientes. Só o Pai pode chamá-los e enviá-los. Por isso é necessário rezar a Ele, pedindo que chame mais pessoas. É justamente por causa da grandeza da missão que Jesus chama mais este grupo de ajudantes. E mesmo assim são poucos, diante da imensidão da missão que Ele tem para frente e da qual nos torna participantes. Jesus faz o envio. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. É a imagem clássica da fraqueza diante da violência. A missão é uma obra difícil e perigosa. Aqueles que Ele enviou devem cumprir fielmente o seu trabalho, mas não devem exigir demasiado de si mesmos, nem entrar em pânico diante da grandeza da missão.
devem sim ter consciência que não será uma tarefa fácil e que nem sempre serão recebidos de braços abertos. Devem fazer sua parte com competência e perseverança, pois em último caso, a responsabilidade é de Deus e Ele não vai deixar cair em ruínas a sua messe, mandando trabalhadores necessários para isto. A mensagem a ser levada é o dom da paz, no sentido mais completo, para as pessoas e as famílias, e sobretudo, a mensagem que o reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus é, antes de tudo, uma pessoa, Jesus. Quem o acolhe encontra a vida, a alegria, a missão de anunciá-lo. O gesto de bater, sacudir a poeira dos pés, era um gesto simbólico dos israelitas, que ao ingressar de novo no próprio país, depois de terem estado em terra pagã, não queriam ter nada em comum com o modo de vida dos pagãos. Libertar-se da poeira que se grudou aos pés enquanto estavam em território pagão significava ruptura total com aquele sistema de vida. Fazendo isso, os discípulos transferem toda a responsabilidade pela rejeição da palavra àqueles que os acolheram mal e rejeitaram o anúncio do Evangelho. E a paz oferecida não se perde, mas volta a quem oferece. O estilo da missão de Jesus e dos discípulos é o oposto daquele dos poderosos que o mundo de hoje idolatra. Não se baseia sobre a vontade de dominar, a arrogância ou a ambição, mas sobre a proposta humilde. Os enviados não devem levar nada de material, mas devem contar com a providência divina e com a hospitalidade fortemente praticada naquela época. Eles devem ser respeitosos, atentos aos mais fracos, devem curar os doentes, devem fazer gratuitamente, sem buscar outras recompensas. O Evangelho de Jesus é a mensagem de vida verdadeira para quem confia somente em Deus. A fé e a missão começam no coração e devem terminar nos lábios e nas ações. Não podemos deixar que o receio atrapalhe a nossa missão cristã de anunciar o reino de Deus que está presente entre nós. Reflita sobre isso, meus irmãos. Que todos vocês tenham uma sexta-feira abençoada por Deus.